Lionel Messi deixou o Cristiano Ronaldo e humilhou o Real Madrid inteiro, e ainda botou o Mbappé no bolso e acabou com a carreira do melhor zagueiro do mundo. Essas são as 10 vezes em que Messi humilhou seus oponentes. Messi e Cristiano Ronaldo sempre foram rivais, além de disputar por praticamente 10 anos o prêmio de melhor do mundo. Os dois ainda jogavam em times rivais, então sempre havia confrontos entre os dois, mas em pelo menos 2 jogos, Messi humilhou Cristiano Ronaldo completamente. A partida mais lembrada foi a que o argentino acabou com o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu. Isso aconteceu pelo Campeonato Espanhol da temporada 2016-2017. O jogo estava empatado em 2-2 até o finalzinho da partida, quando Messi virou o jogo com um gol no último minuto. E de quebra, esse ainda foi seu gol de número 500 pelo clube catalão em jogos oficiais. Ou seja, foi realmente um gol especial, e vale lembrar que Messi ainda fez o gol de empate nessa partida. E para comemorar, ele tirou sua camisa e mostrou para a torcida do Real Madrid, como se estivesse mostrando que foi ele quem humilhou o clube. É óbvio que Cristiano Ronaldo ficou muito incomodado com isso, tanto que no futuro ele repetiu a comemoração contra o Barcelona como vingança. Mas teve outro momento em que Messi humilhou o português e todo o time do Real Madrid. Em 2010, Messi era a estrela daquele Barcelona de Pep Guardiola, e eles fizeram um jogo histórico contra os madrilenos. O mundo queria ver quem era melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo, e o argentino mostrou que era superior. O Barça venceu a partida por 5-0, com direito a um golaço de Messi de cobertura. E como o português reagiu à atuação de gala do seu maior rival? O cara ficou muito, mas muito irritado, tanto que ele caçou briga com o Guardiola, empurrando o treinador. E não foi expulso por pouco. Pois é, se tem alguém que consegue tirar Cristiano Ronaldo do sério, esse é Lionel Messi. Mas ele não é o único jogador que Messi já humilhou. Mbappé é provavelmente o principal jogador dessa nova geração, ao lado de Haaland, mas nem ele foi capaz de superar Messi, embora fossem companheiros no Paris Saint-Germain. Os dois craques nunca se deram bem, até porque Mbappé tinha uma briga com Neymar para ser o dono do PSG, e Messi sempre foi muito amigo do brasileiro, então eles também não se davam bem. E isso ficou bem claro na final da Copa do Mundo de 2022. A partida foi exatamente entre França e Argentina, e eu acho que você se lembra de quem ganhou, certo? Messi levou o troféu para casa, mas o detalhe é que ele e Mbappé ficaram se provocando o confronto inteiro. Depois que o argentino abriu o placar e Di Maria fez o 2-0, Mbappé fez 2 gols para empatar. E foi aí que Messi mostrou quem é que manda. O cara fez mais um gol, e mesmo depois do Mbappé empatar a partida na prorrogação, Messi fez sua cobrança de pênalti, e no fim, a Argentina foi a campeã. Aquela era mais do que uma simples briga de egos. Os dois jogadores estavam tentando entrar para a história do futebol. Se Mbappé ganhasse o Mundial, seria um dos primeiros jogadores a ganhar 2 mundiais seguidos, depois da seleção italiana em 1938 e da brasileira em 1962. Já Messi lutava para entrar na história como um dos maiores jogadores de todos, o que acabou conseguindo, já que muitos comparam Messi a Pelé e Maradona, depois do título mundial. Mas se tem um jogador que teve sua carreira praticamente arruinada, foi Boateng, o cara que foi desligado da Matrix pelo Messi. A Champions de 2015 foi histórica para o Barcelona, e principalmente para o Messi, e não foi só por causa do título. A semifinal deste ano foi entre Barcelona e o poderoso Bayern de Munique. O time alemão era um dos melhores do mundo. Os caras tinham Neuer no seu auge, Boateng sendo um dos melhores zagueiros do mundo, e um ataque poderoso com Müller e Lewandowski. E o melhor de tudo, esse time era treinado por Pep Guardiola, que deixou o Barça para treinar o time alemão. Mas nada conseguiu parar Messi. O argentino foi para cima dos bávaros na primeira partida e fez um golaço antológico, que virou meme e entrou para a história. Messi simplesmente humilhou o Boateng, deixando o cara no chão. Mesmo o melhor zagueiro não é páreo para um Messi inspirado, como o daquela temporada. Anos depois, um fã perguntou ao Boateng sobre o gol. O que passou pela sua cabeça quando Messi fez aquilo com você? Você sabe do que eu tô falando? Perguntou o fã. E Boateng respondeu: honestamente, gostaria de ver cada um de vocês tentando marcar o Messi. E falando no Neuer, o confronto entre eles foi especial, e por isso, Messi fez questão de jogar o máximo que podia naquele jogo. Naquela época, Neuer estava no seu auge, e era de longe o melhor goleiro do mundo. E uns anos antes desse confronto com o Messi, nas semifinais da Champions, ele tinha provocado o argentino. Eles se enfrentaram na final da Copa do Mundo de 2014, entre a Argentina e a Alemanha. Naquela final, Neuer foi espetacular e não levou nenhum gol da seleção de Messi. Futebol é assim, um tem que perder para o outro ganhar. Mas Neuer fez algo um ano depois, que deixou o Messi furioso. Seu maior erro foi uma declaração antes da semifinal. Numa entrevista coletiva, Neuer disse aos jornalistas que iria mostrar pro Messi quem é que manda.
Pra que ele foi dizer isso? Obviamente Messi viu essa declaração e simplesmente destruiu o goleiro nos 2 confrontos. Falando em declarações polêmicas, Messi ouviu um monte de críticas de um treinador histórico e respondeu isso no campo de um jeito sensacional. Messi já teve vários treinadores incríveis, mas um deles não está na lista dos preferidos do argentino. Estamos falando de Louis van Gaal. O holandês já treinou o Barcelona no começo da carreira de Messi e foi aí que os problemas entre os dois começaram. A primeira confusão aconteceu quando o treinador colocou um dos maiores ídolos de Messi de lado. Em 2003, Riquelme, o melhor jogador argentino da época, teve muitos problemas com o técnico holandês, e isso já criou problema entre ele e Messi. Mas as coisas não pararam por aí. Em 2014, a Argentina e a Holanda se enfrentaram pela semifinal da Copa do Mundo, e o técnico dos holandeses era exatamente Van Gaal. Embora o jogo tenha sido pegado, não teve muitas confusões nesse dia, mas isso serviu de combustível para uma treta muito maior na Copa de 2022. Van Gaal não aceitou perder para a Argentina de Messi. Por isso, quando enfrentou o argentino novamente nas quartas de final do Mundial de 2022, o treinador preparou um esquema covarde para ganhar. Ele colocou uma marcação pesada em cima de Messi e apostou em jogadores bem altos e cruzamentos o tempo todo. E até que deu resultado. Ele não conseguiu parar Messi, que fez um gol e deu uma assistência, mas conseguiu levar o confronto para os pênaltis. Mas o que realmente chamou a atenção foi a comemoração do argentino. Olha o que ele fez pro Van Gaal depois de marcar seu gol de pênalti. Depois que a Argentina venceu as cobranças de pênaltis, os outros jogadores também repetiram a provocação. Isso tudo porque antes da partida, o técnico da Holanda chegou a provocar o argentino, dizendo que o camisa 10 não faz a diferença quando está sem a posse de bola. Pra que provocar, né? No fim das contas, Van Gaal saiu mais uma vez humilhado na Copa do Mundo por Messi. E nós ainda ganhamos um excelente meme nas entrevistas do fim de jogo. Um pouco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Falando nos holandeses, um dos zagueiros dessa seleção teve tanto medo do Messi que teve que pedir socorro. Van Dijk foi o melhor zagueiro do mundo por algum tempo. O cara botava medo em tudo quanto era atacante e se tornou literalmente uma muralha na defesa do Liverpool. Tanto que passou mais de um ano sem levar dribles. Pois é, o cara era bom demais, mas não tão bom para parar Messi. Em um confronto contra o Barça pela Champions League, Jürgen Klopp deu a tarefa de marcar Messi exatamente ao Van Dijk, mas o zagueiro não conseguiu fazer isso sozinho, e para não levar o primeiro drible da temporada, teve que pedir ajuda. Se liga no lance. Van Dijk em cima dele. O Van Dijk pede, pelo amor de Deus, para alguém vir ajudar. Para não levar o primeiro drible da temporada, né? Mas se ver um zagueiro do nível do Van Dijk pedir ajuda não é humilhação o suficiente. Na premiação da Bola de Ouro, o argentino aprontou mais uma. Por sua excelente temporada, o zagueiro estava concorrendo à Bola de Ouro, mas Messi foi premiado como o melhor do mundo, deixando Van Dijk em segundo lugar. E se liga na reação dos dois. Messi se levanta e ainda dá um abracinho no zagueiro, só para dar aquela cutucada mesmo. Mas se tem um zagueiro que sofreu nas mãos do argentino, esse foi Sérgio Ramos. Ele é, sem dúvida, um dos melhores defensores da história, mas teve o azar de jogar na época de Messi. Em todo jogo entre Real Madrid e Barcelona, era dele a responsabilidade de parar o Messi no último terço do campo. E geralmente, Sérgio Ramos usava seus truques mais sujos para parar o argentino. Mas em 2017, Messi resolveu dar o troco para todas as faltas que já tinha recebido do zagueiro espanhol. Naquele mesmo jogo em que Messi humilhou Cristiano Ronaldo, tirando a camisa para comemorar no final, ele também deu o troco em Sérgio Ramos. O zagueiro estava tentando de qualquer jeito machucar o argentino e estava dando uma entrada mais dura que a outra na partida. Mas no finalzinho, Messi deu um jeito de tirar Sérgio Ramos da partida. Ele conseguiu sofrer uma falta que fez o zagueiro ser expulso, e sem seu principal marcador na sua sombra, ele fez aquele gol no último minuto, para ganhar a partida dentro do Santiago Bernabéu. Só o Messi mesmo para acabar com o Real Madrid e todos os seus jogadores. Falando em zagueiros, o último grande zagueiro que foi humilhado por Messi é um dos maiores pupilos do Guardiola. Em 2022, a Croácia veio com um time forte para tentar chegar à final da Copa do Mundo novamente. Eles tinham acabado de eliminar o Brasil nas quartas e tinha a Argentina pela frente. E de acordo com comentaristas, eles tinham uma arma secreta que iria acabar com Messi, um zagueiro chamado Gvardiol. O cara é rápido, grande, forte e parecia uma máquina preparada para parar grandes atacantes. Tanto que Guardiola fez questão de contratá-lo para o Manchester City por um valor milionário. Mas se Gvardiol era uma máquina, Messi tinha um manual de instruções, porque bastou alguns segundos para ele deixar o zagueirão perdidinho em campo. O cara estava fazendo a melhor campanha da sua vida, mas foi simplesmente humilhado pelo Messi. Agora se liga em como o argentino humilhou um país inteiro. A grande revelação da Copa do Mundo de 2014 foi um colombiano chamado James Rodríguez, e realmente
2017, o cara jogou demais naquele ano, tanto que foi contratado pelo Real Madrid e ainda ganhou a camisa 10 do clube. Mas os colombianos ficaram empolgados até demais com James, dizendo que ele era melhor que Messi. Alguns da imprensa entraram na onda e começaram a provocar o argentino, e tudo que Messi foi aguardar a oportunidade perfeita para mostrar quem é que manda. Pouco tempo depois da Copa, Argentina e Colômbia se enfrentaram, e Messi mostrou que ninguém é melhor do que ele quando está inspirado. O cara acabou com a Colômbia e o país enfrentou uma de suas maiores vergonhas nacionais no futebol. Além disso, James Rodrigues nunca mais foi o mesmo, depois que viu que nunca conseguiria ser melhor que Messi. Mas ninguém supera o que Dybala fez. O cara se achou demais e acabou com sua carreira destruída. Em 2017, Dybala estava voando pela Juventus e muitos diziam que ele seria o sucessor de Messi. E realmente o meio-campista jogava muito, mas ele começou a se achar demais. Dybala chegou a dizer numa entrevista que achava difícil jogar com Messi. Ele se explicou depois, dizendo que não queria dividir o mesmo espaço no meio-campo com o camisa 10. Ou seja, ele estava praticamente dizendo: ou sou eu, ou é o Messi no meio-campo. Mas se isso era uma tentativa de deixar o Messi no banco de reservas para virar titular, ele se deu muito mal. Dybala perdeu espaço na seleção e na Juventus, e sua carreira praticamente acabou. Se tudo fosse diferente, ele deveria ser um dos principais nomes da Argentina na última Copa do Mundo. Mas isso não aconteceu. O cara ficou no banco de reservas, e muitos nem se lembram que ele estava no time. Já Messi mostrou que não é nem um pouco difícil jogar com ele, e liderou um monte de jovens no Mundial, que terminou com o título. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja 12 segredos que você não conhece sobre o Messi.